Olá, ser humano nosférico, aqui é a Naná. Seja muito bem-vindo de volta e vamos dar continuidade à leitura do livro O Fator Maia. Iniciando o capítulo 7, em 3, 2. Tecnologia e transformação. Mas Cal diz: Mas uma coisa me espanta. Panauê responde: O quê? Mascal diz: A maneira como aqui os homens, ignorando instrumentos e artes e sem ter uma civilização, conseguem ser sociais em seus hábitos e sábios em seus pensamentos. Panauê responde: Então você acha que o amor e a sabedoria brotam das ferramentas? Mas entendo por que você diz isso. Em seu mundo, vocês têm poucos órgãos dos sentidos e, para compensar a deficiência, têm sido obrigados a pedir a ajuda das pedras e dos metais. Em hipótese alguma, isso é sinal de superioridade. O diálogo entre Mascal, um terrestre, e Panaui, um arcturiano, na ficção fantasiosa de John Lindsay, Viagem de Arcturus, põe em evidência o debate sobre a natureza e o objetivo da tecnologia, geralmente considerada como extensão material do corpo e dos órgãos dos sentidos. O que pensamos como história ou progresso histórico praticamente é sinônimo de história da tecnologia. O mesmo pode se dizer da civilização. De fato, a tendência é encarar a melhoria de conforto via alguma forma de tecnologia como indicativo de vida civilizada. Um materialismo perigoso e sutil está implícito nessa definição. Mas que relação existe entre o progresso tecnológico e a criatividade, ou então a espiritualidade? Por um lado, essa linha de pensamento coloca-nos na posição insustentável de proclamar a superioridade do automóvel e da televisão com relação à existência do aborígene nas regiões mais longínquas com seu corpo untado de ocre e cinabro, entoando cânticos e memoriais às rochas. É evidente que soa herético dizer que a consciência sensorial do aborígene é preferível ao conforto tecnológico do século XX, que na verdade é uma obstrução do campo dos sentidos e uma diminuição das percepções que temos da vida. Então, é possível que o ardil do progresso tecnológico esteja no fato de criarmos um ambiente onde tudo o que recebemos é um retorno limitado de frequência das melhorias que artificialmente planejamos? Esse ardil da civilização constituiu uma paralisia sensorial que prejudica seriamente nossa capacidade de receber novas informações. Essa situação seria resgatada se a constituição sedutora de ambientes artificialmente produzidos pudesse também condicionar-nos a essa capacidade de avaliar novos dados sensoriais. Talvez percebêssemos que a condição do organismo humano coletivo é semelhante àquela de um animal enjaulado e sufocado com os resíduos tóxicos de suas próprias excreções. De fato, examinando a realidade do mundo atualmente, a descrição parece oportuna. Essas considerações, entretanto, ainda pedem uma resposta à pergunta: o que é tecnologia? Se ela é potencialmente um transtorno para nós mesmas e para o ambiente hospedeiro, o planeta Terra, por que a gente desenvolve ela? Para responder essa questão e recordar o subtítulo deste livro, Um Caminho que Transcende a Tecnologia, é necessário apresentar uma equação muito simples.
Pré-história é igual pré-tecnologia. História é igual tecnologia. Pós-história é igual pós-tecnologia. Nessa equação, o fator Maia é responsável não apenas por uma descrição abrangente do termo médio da equação, mas também pela relação entre o primeiro e o terceiro termo, as pré- e pós-condições da história, tecnologia. Da perspectiva do fator Maia, a história, a expansão exponencial da comunicação da forma de tecnologia material é contida pela função do feixe de radiação galáctica sincronizante de 5.200 a 5.125 anos de diâmetro. De fato, a tecnologia como agora a conhecemos e definimos pode ser descrita literalmente como um instrumento da radiação sincronizante. Tecnologia, portanto, é uma medida direta da aceleração e da sincronização do DNA em relação à manifestação do corpo de luz do planeta. Isso significa que a infraestrutura do DNA é acompanhada pela ativação do corpo de luz do planeta, uma operação que permanece imperceptível até o virtual término do processo. Durante os primeiros 12 ciclos Bacton, a aceleração aumenta gradualmente, tornando-se dramática no ciclo final e culminando no Catum 259. A sincronização é estabilizada somente no Catum 260. O ciclo final. Um indicador do clímax exponencial do processo de aceleração é a elevação do número de nascimentos humanos. Atingiu-se a cifra de 5 bilhões em 7 de julho de 1986, e há apenas 12 anos atrás a população humana era de 4 bilhões de indivíduos. Antes de penetrar no feixe de radiação sincronizante na pré-história, o organismo humano, de um modo geral, vivia uma relação simbiótica com o ambiente. A parte, o fogo e a pedra lascada, foi a agricultura que ativou o imperativo tecnológico que seria estimulado pela radiação. À medida que adentrávamos o feixe, as tendências voltadas para o progresso material, especialização de tarefas, estratificação social e expansão territorial confirmavam-se como o impulso evolutivo dominante. A concepção da natureza, basicamente ratificada pela história, é tudo menos simbiótica. Antes, é aquela do senhor e do escravo. À medida que vai aumentando a velocidade da inovação tecnológica, durante o ciclo de 5.125 anos, o organismo humano expande em seus vastos sistemas sociais e de comunicação artificial sobre a superfície do planeta. Por vários milênios, apesar da presença da população bárbara, tecnologicamente menos avançada, habitando as regiões fronteiriças, a civilização caracterizou-se pela conquista de novos territórios. Nos primórdios da civilização industrial global, os horizontes começaram a turvar-se. Todavia, além da imponência autodestrutiva e artificial, existe uma meta, uma condição em que a aceleração da mudança se transforma em sincronização da totalidade. Supondo a capacidade de atingir a sincronização crítica antes da autodestruição ambiental, o desvio do Armagedon, então, podemos passar pelo Catum 260 de 1992 a 2012, regido pelo exaltado 13º raio de pulsação e marcado pelo selo Ahau, presença da mente solar. Este ciclo Catum inicia a escalada para a condição pós-histórica e, portanto, pós-tecnológica, em que o organismo humano retorna à sua harmonia simbiótica com a natureza. De forma alguma, esse retorno deve ser visto como uma renúncia à civilização.
entendida como o processo de refinamento espiritual humano, mas antes, como uma passagem para um estágio mais evoluído de nossa existência. Para que essa visão não seja interpretada como uma fantasia utópica neorromântica, examinemos novamente a relação entre o harmônico de onda da história e o harmônico galáctico e consideraremos o postulado fundamental do fator Maia. A luz está para a vida, assim como o Tzolk'in de 260 unidades está para o DNA de 64 unidades. Esse postulado define a radiogênese. Rádio refere-se à capacidade de luz e de toda a energia espectral radiante de transmitir informação. Gênese é a capacidade que a luz possui de transformar a si própria no fenômeno plasmático imóvel chamado vida. Segundo a perspectiva do fator Maia, a relação entre luz e vida não é linear, casual, isso é, primeiro a luz, depois vida, mas de tal forma que a vida está encerrada em uma matriz com as possibilidades da energia radiante. Isso é retratado literalmente no Tzolk'in, onde as 64 unidades que representam o código do DNA ocupam a rede central correspondente às 32 unidades de ambos os lados da coluna mística que acomoda o tear dos maias em seu padrão permutativo. Suponhamos que as outras unidades ao redor da rede central de 64 unidades representem estágios de desdobramento da luz e da energia radiante, que simultaneamente precedem, sucedem e ao mesmo tempo interpenetram a evolução do DNA. Uma vez que o tabuleiro do DNA está contido num tabuleiro radiogenético mais amplo, que é o Tzolk'in, podemos dizer que o próprio DNA é uma ponte que liga um domínio de luz ou energia radiante a outro. Por analogia fractal, o estágio chamado história, por meio da aceleração tecnológica, imita essa função do DNA como um vínculo entre duas esferas radiantes na proposição radiogenética. O termo história representa uma intensificação da capacidade do DNA de tecnologicamente estabelecer um liame e, portanto, saltar de um nível de entendimento e realização simbiótica radiante pré-história para outro da pós-história, garantindo a plena atividade aos harmônicos fractais. O estágio de aceleração do salto tecnológico pode ser acompanhado dentro das 64 unidades centrais do Tzolk'in, que é entendido como uma representação de todo o tabuleiro radiogenético. Durante a passagem pela radiação de 5.200 tum, é como se o DNA criador da tecnologia estivesse completando um circuito através das 64 unidades centrais do tabuleiro. Embora isso não fique evidente até que o circuito se complete, uma vez atravessadas as 64 unidades, todo o tabuleiro, digamos, se acende. Essa iluminação concerne a sincronização final do DNA, que conclui o circuito correspondente à data de 2012. E começamos a pós-história. Uma outra distinção entre as três fases tecnológicas intermediária, pré e pós é aquela entre o mito e a história, consideradas como condições qualitativas da consciência. O mito define a capacidade para a ressonância simultânea, multireferencial que une o ser com o ser. História é a tendência para limitar, medir e materializar-se em uma direção unireferencial que separa o ser do ser. Segundo a perspectiva do mito, os raios de luz que banham as folhas na floresta são os dedos que alimentam a aurora, trazendo pedacinhos do sol para as nossas células. Uma resposta para essa luz na forma de um canto e de uma oferenda de fumaça em um circuito de pedras, solicitando a presença dos seres ancestrais e dos deuses que comandam todas as coisas, completa a experiência. Para a consciência histórica, entretanto, a luz que incide sobre as árvores, embora para alguns represente um mistério,
anuncia a chegada de mais um dia. E dependendo de nossas necessidades e interesses, se vamos precisar ou não de um casaco ou de um chapéu, ou se amanhã será boa ou não para um banho de sol. Em outras palavras, a condição mítica elabora a partir da experiência um sacramento ou ritual que confirma o vínculo entre a luz e as forças maiores, em última análise, as forças da luz. A mente histórica utiliza a experiência como informação que determina fins práticos para o conforto da criatura. Porém, o aspecto da consciência histórica que promove o conforto da criatura na realidade é o efeito da realimentação do impulso do DNA em criar tecnologia. Daí, a consciência histórica é apenas um subproduto do processo mais amplo do liame tecnológico que nos leva de uma simbiose natural para outra, de uma dimensão de luz para outra. Para alcançar um nível ainda mais profundo de compreensão, apresentemos mais uma equação. Mito é igual ao DNA versus luz. Nessa equação, mito ou condição mítica é a capacidade autossuficiente que o DNA possui de utilizar diretamente a luz, o espectro de energia radiante, para atingir os seus objetivos. Na condição mítica, portanto, a ressonância psíquica entre organismo e energia radiante é direta e provê tanto a nutrição quanto a realidade primária. Essa ressonância depende da intensificação de uma capacidade sensorial superior de interação radiante. A experiência dos sentidos, os olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, não é apenas primária, mas está afinada com as nuances que tanto transmitem informação quanto aumentam o prazer. Nesta condição, a necessidade de estímulos artificiais torna-se um obstáculo para a pureza da experiência sensorial. História e condição histórica, por contraste, representam a capacidade de contraspin do DNA, que artificialmente leva ao máximo seu potencial em relação à totalidade do corpo hospedeiro. O planeta, no caso a Terra, que é o corpo hospedeiro. Isso explica a criação de tecnologia, extensões artificiais dos órgãos dos sentidos para facilitar a conclusão do circuito maior do DNA. Naturalmente, para as células individuais do organismo maior que é a humanidade, o objetivo principal do circuito do DNA é, na melhor das hipóteses, vagamente percebido. Consequentemente, a maioria de seus membros tende a confiar e apegar-se ao feedback sensorial, que depende unicamente das extensões tecnológicas artificiais do ambiente. Por essa razão, no ponto extremo da história onde nos encontramos atualmente, a natureza é posta para competir com a televisão. Nas palavras da canção da Primeira Guerra Mundial, diz: como mantê-los na fazenda depois que eles viram Paris? A intensificação histórica do DNA, a fase medida, acelerada e sincronizada pelo feixe de radiação de 5.200 tum, é apenas uma transição. Ao atingir a meta, que é a relação tecnológica total com o corpo hospedeiro, ocorre, entretanto, um bloqueio dos receptores sensoriais, a absorção dos sentidos em seus próprios loops, ou circuitos fechados. Se o circuito está para ser concluído, há uma grande necessidade de fazer com que os campos dos sentidos voltem às suas capacidades naturais. Como qualquer um sabe, não é nada fácil romper esses loops artificiais de dependência. A absorção de um indivíduo em tais loops caracteriza o comportamento neurótico e tendencioso. No caso de um organismo coletivo, caracteriza o paradigma da paralisia. Nisso repousa o drama do nosso tempo, a tensão que o acompanha,
A tensão que acompanha a transformação da aceleração e sincronização. Felizmente, nesse difícil processo, a Terra nos socorre. A tensão crítica, porque passamos em nosso campo morfogenético, é devido à contradição inferior de um paradigma amarrado por suas próprias crenças, dominado por um clero branco, masculino e neoprotestante, que defende sua objetividade científica nas ações do poder político planetário. Esse paradigma da paralisia na realidade é um reflexo dos deslocamentos dissonantes da Terra. A intensificação da criação tecnológica do DNA, chamada história, culminando no bloqueio sensorial que pressagia o Armagedon, ocorre paralelamente ao próprio campo oscilante do planeta. Não somos os únicos autores da nossa experiência, mas figurantes em um campo galacticamente amplificado cuja principal personagem é a Terra. Enquanto um giroscópio harmônico ocupando a terceira órbita solar, a Terra possui relações sutis e poderosas que a mantêm dentro do campo plasmático, chamado Sistema Solar. Sensível ao harmônico galáctico, as oscilações imperceptíveis da Terra estão interligadas com as oscilações dos outros corpos planetários e, acima de tudo, com o próprio Sol. Assim, como o DNA tem sido estimulado em resposta ao feixe de radiação sincronizante de 5.200 TUM que estamos atravessando, a Terra, como um campo ressonante total, também é afetada. Durante todo esse tempo, enquanto o empacotamento do DNA tem afirmado a sua capacidade de rearranjar artificialmente o meio ambiente de acordo com as suas supostas necessidades, a Terra vem passando por um desenvolvimento paralelo. Inadvertidamente, contudo, enquanto aqueles que acreditam no paradigma dominante intensificam seu entendimento materialmente limitado e mecanizado, planejando as suas coisas, a maturação ressonante da Terra progressivamente escapava à atenção da mentalidade dos governantes. Mas isso pouco importa, pois consciente ou inconscientemente todos os organismos membros do planeta vêm utilizando o corpo de luz planetário. A passagem pelo feixe de radiação sincronizante de 5.200 TUM tem sido, até agora, o momento culminante da jornada galáctica de Gaia, da separação primordial do Sol até a consciência do corpo de luz radiante. Mal percebem os seres humanos quão próximos estão do momento em que o tabuleiro genético de suas realidades torna-se o desígnio iluminado do destino galáctico. Eis aqui um quadro do que vem acontecendo. Lentamente, durante eons, no núcleo da Terra, o cristal de magnetita de seu giroscópio harmônico emana magnetita? Desculpe, eu acho que essa palavra traduziu errado, perdão. Penso que seja. O cristal magnético, com seu giroscópio harmônico, emana as frequências ressonantes que a mantêm em órbita. As frequências possuem uma forma específica, pois essa acompanha aquelas. E é por isso que Platão descreveu a Terra como sendo uma bola de couro costurada com 12 pedaços diferentes, criando um dodecaedro ou 12 pentágonos interfaceados. Os vértices entre os 12 pedaços pentagonais caracterizam a estrutura do corpo ressonante da Terra, à medida que as emissões alcançam a superfície. Enquanto a ressonância do núcleo emana continuamente para a superfície da Terra e além, forma-se uma rede geomagnética etérica
que cria as bases do corpo de luz planetário, sintonizados através dos padrões de frequência da infraestrutura do DNA. Migrações de animais e assentamentos humanos tendem a adaptar-se às linhas e pontos nodais da rede. E é claro que essa rede é deformada e remodelada pela atividade das placas tectônicas, alterações variáveis no terreno e na atmosfera, e pelas flutuações galacticamente ativadas do campo eletromagnético do próprio planeta. Entretanto, ancorado nos polos e às vezes amplificado por alterações inóspitas para nós. E é imperceptível no programa galáctico a contínua pulsação da rede aos poucos que modela a infraestrutura do corpo de luz planetário. Ora, quando o planeta penetrou o feixe de radiação e o DNA recebeu um impulso de contra-spin, criador da tecnologia, o núcleo ressonante da Terra também recebeu um impulso que resultou em uma intensificação de frequência. As trilhas neurais da rede terrestre, que equivalem à estrutura ressonante do núcleo, tornaram-se excepcionalmente operantes, correspondendo às mais estimuladas atividades vibratórias da infraestrutura do DNA. A inquietude do organismo humano que se manifesta nas rotas marítimas, rotas da seda, caminhos, muros imperiais, estradas de ferro, autoestradas, rotas aéreas e nos radares, amplificaram e praticamente obscureceram a contínua pulsação da rede. Nos pontos nodais foram construídos templos, zigurates, pirâmides, catedrais, pagodes, mesquitas, palácios, parlamentos, aeroportos e usinas elétricas, sem qualquer consciência dos nexos invisíveis da Terra. Como um ímpeto final para o artificialismo, a revolução industrial global aumentou a velocidade e a frequência ressonante do núcleo da Terra, que foi intensificada a um grau até então inusitado. Essa intensificação de frequência indica iminente estabilização numa frequência mais alta, como um movimento de contra-spin, que ocorre pouco antes de concluída a passagem pelo feixe de radiação. De fato, os sinais de retorno preparando para o contra-spin, que é o afastamento da história em direção à pós-história, já foram recebidos na forma de radioatividade nuclear, o distúrbio atmosférico industrial e o bombardeamento eletromagnético aleatório. Se você fizer girar uma arca especialmente construída no formato de um simples casco de navio no sentido horário, ela continuará a girar até parar. Mas se você girar no sentido anti-horário, lenta e desgraciosamente, ela acaba parando e depois começa a rodar no sentido horário. A passagem da Terra pela radiação de sincronização é análoga ao giro anti-horário. Quando cessa esse movimento, há um aumento de oscilação, que ocorre um abalo, então depois uma pausa, e recomeça o giro no sentido horário, que é mais harmonicamente congruente. Então chegamos a um momento em que a tecnologia significa transformação. Essa é experimentada como crise, uma crise que os detentores do paradigma dominante do poder não percebem. Embora os atuais governantes cientificamente materialistas acreditem que o mundo está como está porque eles assim o fizeram, na realidade, eles representam papéis especificados pela fase de onda harmônica, da qual o período atual é uma função. A crença
subscrita e aceita pelas instituições da presente ordem mundial de que eles controlam o mundo caracteriza o paradigma predominante. A crença nesse paradigma, a visão materialista e científica do mundo, pode ser comparada a um manicômio. Como vimos no capítulo 6, os alicerces do atual manicômio foram construídos no século XVII, durante os Catum iniciais do 22º Bactum, por volta de 1756, que começaram a ser levantadas as paredes do manicômio. Crenças no progresso tecnológico e na democracia industrial entre 1874 e 1953 que fez o teto eletromagnético do manicômio. E, finalmente, entre 1953 e o atual momento, a era do lançamento da humanidade de suas sondas de inteligência sensorial artificial no espaço exterior. O manicômio começou a desagregar-se internamente. Quanto a isso, deve ser lembrado que a noção de mudança de paradigma foi introduzida pela primeira vez por Thomas Kuhn. Em 1964, o clímax no contra-spin de ressonância da Terra corresponde a essa estrutura evolutiva. O sinal de um tal clímax foi recebido pela primeira vez em 1945 com a detonação das armas atômicas. Como membro da Ordem Solar Galáctica, a reação da Terra manifestou-se primeiramente nas aparições dos OVNIs, que por volta de 1947 não puderam mais ser ignoradas, sem negar a validade psíquica de muitas pessoas que tiveram contatos de terceiro grau. Definiremos aqui os OVNIs ou UFOs como organizadores do campo unificado, uma emissão inteligente de energia radiante galacticamente programada e psiquicamente ativa, simultaneamente atraída para o emanado do corpo etérico ressonante da Terra. São chamados de organizadores do campo unificado por serem uma manifestação ressonante intrinsecamente unificado da Terra. Uma vez que esse campo realmente se encontra em ressonância solar galáctica, os OVNIs também operam em conjunção com os harmônicos do campo. De fato, suas operações são uma função de harmônicos ressonantes. Assim, as rápidas mudanças de direção atribuídas aos OVNIs são devidas à alteração no alinhamento dos harmônicos. Depois da descoberta do DNA e a detecção dos cinturões de radiação em 1953 e a comprovação da existência das placas tectônicas em 1964, começou a dissolução do manicômio. Todas essas descobertas foram necessárias para o entendimento do paradigma vindouro, o novo estado mental ressonante da Terra unificada. Enquanto isso, os OVNIs continuaram a acompanhar a era dos testes nucleares, e com o radar, a televisão, o rádio e a radiação de micro-ondas, o campo eletromagnético total do planeta entrou em um período de elevada dissonância. O campo etérico ou corpo de luz planetário, dilatado por esse bombardeamento, intensificou os seus sinais através do campo morfogenético. E seguindo estes sinais, um interesse renovado pelos fenômenos psíquicos, os OVNIs, drogas psicodélicas, comunicações interespécies e um movimento ecológico. A contrarresposta do manicômio foi a exploração espacial, a extensão do paradigma materialista aquisitivo ao espaço exterior, a era da exploração espacial, a conquista do espaço, que começa com a descida do homem na Lua em 17 de julho de 1969, seguida do lançamento de sondas para Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e, finalmente, em 24 de janeiro de 1986 para Urano. 2 fatos inexplicáveis foram apresentados por essas sondas. O primeiro foi a descoberta da assim chamada face de Marte, em 25 de julho,
de 1976, oficialmente não divulgada. O outro, as marcas altamente regulares em Miranda, o satélite de Urano, além das inclinações polares orientadas para o Sol e o campo eletromagnético extraordinariamente intenso e excêntrico desse planeta. Enquanto essas descobertas apresentavam enigmas para o manicômio desafiando seu paradigma, a tecnologia espacial ainda se gabava de ser o pináculo da realização científica. Portanto, foi particularmente digno de nota que 4 dias após o voo de Voyage nas imediações de Urano, o ônibus espacial Challenger tenha explodido 73 segundos depois de decolar. Enquanto procediam as investigações para localizar a falha técnica causadora do desastre, os 3 próximos lançamentos da NASA explodiram todos logo após a decolagem. Como se já não bastasse, o mesmo aconteceu com Ariane europeu. Tudo isso ocorreu no período entre o final de janeiro e meados de maio de 1986. E o que estava acontecendo? Em ressonância com as bases móveis das placas tectônicas e supersaturado de dissonância eletromagnética, o teto do manicômio tinha começado literalmente a desmoronar, como se fossem moscas abatidas pela travessura de uma criança. As sondas espaciais foram tiradas de suas trajetórias, mas por intermédio de que força? A resposta é: por ondas de dissonância erraticamente ativadas pelo desejo humano impensado de controlar e interferir no campo eletromagnético. O desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido em 25 e 26 de abril de 1986, e o voo rasante de 13 OVNIs sobre a Força Aérea Brasileira em 23 de maio de 1986 foram 2 outros sinais do campo ressonante, anunciando simultaneamente a falha e os limites da tecnologia e a rápida desintegração do atual manicômio. Falando com a voz de eventos cuja origem e efeitos escapam à consciência moderna, o núcleo ressonante da Terra, sintonizado com o harmônico galáctico, prepare-se para uma convergência harmônica, o ponto no qual o contra-spin da história se detém momentaneamente e onde começa o ainda imperceptível spin da pós-história. Quando essas palavras estiverem sendo lidas publicamente, o evento convergência harmônica já terá ocorrido há alguns meses, mostrando assim que não apenas o teto, mas até as paredes do manicômio estão caindo. Restará tão somente a dissolução das bases do fundamento no materialismo científico que afirma a singularidade e a superioridade do homem no universo. Enquanto isso, os efeitos retroativos do novo estado mental operando através da rede ressonante intensificada do corpo de luz da Terra, pela primeira vez se manifestarão como um impulso organizado voltado para o momento unificado de sincronização coletiva da convergência harmônica. Através da infraestrutura transacional e popular do novo estado mental e em colaboração com um conglomerado cooperativo global de mídia, uma rádio cooperativa, um número crescente de seres humanos está experimentando a realidade do cérebro global. A ação dos coletivos locais, germes de arte, operando por meio de uma sintonia com a consciência de que esse objetivo não é de uma natureza individual, estará na realidade formando um rosário de contas de intenção unificadas no sistema da rede planetária. E então, deverá ocorrer a aceleração exponencial do harmônico de onda da história, enquanto passa a viver um momento de sincronização sem precedentes. Como a lançadeira de um tear que se desloca-se com a velocidade de um raio, assim acontecerá com a frequência ressonante da rede terrestre.
Nesse deslocamento, os alicerces do manicômio, gravados com os nomes de Descartes, Newton, Galileu, Copérnico, irão se desintegrar, salientando-se cada vez mais na consciência de uma minoria de seres humanos despertos, e assim será a percepção de uma força atrativa maior e ressonante. E surgirá uma síntese supersensível jamais sonhada entre a mente e a natureza. Experimentar a realidade como uma matriz unificadora, uma combinação sinestésica dos sentidos provocados por experiências sensoriais como a luz e o som, fará com que se assentem as primeiras camadas vibratórias da base do novo estado mental. Essa experiência interior de unificação, sinestesia, será compreendida como a inseparabilidade entre a mente e a natureza, e graças ao poder gerado pela indissolúvel unidade dessa experiência, ruirá o edifício da moderna civilização. A passagem para a pós-história começará enquanto o clímax e o fracasso da tecnologia do velho manicômio torna-se cada vez mais evidente. Obviamente, não sem dificuldades e desafios, e tendo como um caótico pano de fundo o colapso da velha ordem econômica e política. Ao mesmo tempo em que o novo estado mental estiver assentado em seus alicerces, a estrutura incômoda, inerte e mecânica química do mundo antigo terá que ser desmantelada. Essa atividade sincrônica a formulação do novo e a limpeza da purificação do velho será a única força motriz. À medida que se entra no catão final de 1992 a 2012, conhecida como a Campanha pela Terra, o surgimento de uma sociedade planetária psiquicamente unificada, conectada pela mídia e localmente operante, lentamente tomará forma, surgindo por volta de 2012, como um desígnio evolutivo da inteligência universalmente interativa. Enquanto é melhor deixar que os eventos futuros contenham a sua própria história nos 5 anos de 1987 e 1992, de desdobramento da convergência harmônica, voltemos ao fator Maia, para uma descrição estrutural do harmônico de contraspin da pós-história, como imagina a pós-história. O que significa falar da utilização do corpo de luz do planeta? Como que é experimentado no nível humano o tecido radiogenético do corpo de luz planetário? Imaginemos que não somos extra, mas sim superterrestres. Examinando as flutuações do planeta, nosso meio de incepção é o teclado radiogenético de 260 unidades do Tzolk'in. Nosso foco é sobre as 64 unidades centrais inscritos nessa matriz de 64 unidades que está o código e o plano do destino humano, além da tecnologia. Em virtude do arranjo, um padrão de fluxo binário, o tear dos maias, que é a matriz de 64 unidades e é referido como zona de permutação de polaridade. Em outras palavras, assim como o DNA é um padrão de dupla hélice, por intermédio do qual se cria um campo para a permutação de informações entre os dois filamentos moleculares, o tear dos maias também pode ser visto como uma permutação de dois fluxos simétricos, compreendendo o padrão de ativação galáctica entre ambos os lados da coluna central mística. O movimento desse padrão, de 4 unidades para a direita e para a esquerda da coluna central, caracteriza o campo simétrico de
64 unidades. O teclado de 64 unidades é a matriz genética de transformação que unifica todo o Tzolk'in, de 260 unidades. O restante do Tzolk'in, com exceção da coluna mística, de 20 unidades de valor neutro, subdivide-se em 144 unidades de um corpo de energia radiante quadrifásico e 32 unidades de um corpo simétrico cristalino de 8 partes. O total de 12, 4 energias radiantes e 8 simetrias cristalinas. Campos do Tzolk'in. Os campos do Tzolk'in contêm a informação código que descreve a radiância pré- e pós-genética da evolução galáctica. O 13º campo do Tzolk'in está logicamente no centro e representa o DNA, modelando a fórmula pré- e pós-tecnológica que caracteriza a história. O DNA é a matriz transformativa que une as fases de ativação primordial e sintetizadora das energias radiante e cristalina, por sua posição central na matriz como um todo, e a função do DNA, que é vitalizar por completo o padrão de ativação galáctica como um fractal do todo galáctico e da geometria do próprio DNA. A função da história e da tecnologia é vitalizar de igual modo os campos de energia radiante que caracterizam a pré- e a pós-história. Mas como que isso ocorre? A resposta está em seguir o padrão. Esse padrão, ancorado pelas 14 unidades de ativação galáctica em ambos os lados da coluna mística, descreve a infraestrutura vibracional, não apenas do DNA, mas do corpo de luz universal, holonomicamente registrada nos níveis celular, individual, planetário, solar e galáctico. Essa infraestrutura vibratória pode também ser lida como a matriz estrutural que sustenta o harmônico de onda da história, à medida que atravessa o feixe de radiação sincronizante de 5.200 TUM. Sem a ativação do fluxo bidirecional durante a passagem pelo feixe de radiação, o corpo de luz planetário não poderia ser utilizado. Esse fluxo é o Zuvuya, a saída e o retorno de Hunabku. A saída e o retorno a Hunabku. O núcleo galáctico, sem ser diferente da matriz da rede etérica do corpo de luz planetário. A matriz estrutural que sustenta o harmônico de onda da história é um fractal da constante galáctica universal. A ativação consiste da rede da Terra, de seu núcleo ressonante até o invólucro eletromagnético exterior, e holonomicamente comparável à ativação do DNA, no estabelecimento de uma continuidade da história e na criação da tecnologia. Sem dúvida, a tecnologia é a coisa falsa que envolve a rede etérica do planeta. Ao mesmo tempo, pode-se dizer também que a amplificação galáctica da rede planetária ressonante caracteriza o movimento chamado história. Lembrando que história é a fase de aceleração vibratória do DNA, criadora da tecnologia, e com 5.125 anos de diâmetro, ponte entre a fase radiante primordial da pré-história e a fase sintetizada ressonante da pós-história. Detalhemos essa passagem histórica no teclado genético de 64 unidades. Conforme demonstrado em Earth Ascending,
Essa rede de 64 unidades pode ser sobreposta ao corpo do planeta. A linha divisória horizontal corresponde ao Equador. A fileira vertical à esquerda, mais afastada, corresponde ao meridiano que passa pela Grande Pirâmide do Egito, uns 30 graus a leste de Greenwich. A numeração das 64 unidades, de acordo com o padrão numérico do quadrado mágico de 8 de Ben Franklin, caracteriza o padrão real do movimento que une o teclado genético. Seguindo a numeração do quadrado mágico, o movimento que conecta os números de 1 a 16 e 49 a 64, segundo se observa, está na metade superior da rede, enquanto relativamente aos números 17 a 48 ocorre na parte inferior. Aplicados à nossa equação, os números de 1 a 16 correspondem à pré-história, 17 a 48 à história e do 49 ao 64 à pós-história. Isso significa que a passagem da Terra através do feixe de radiação galáctica sincronizante corresponde a um movimento em toda a metade inferior do teclado genético de 64 unidades. A fase histórica e tecnologicamente ativada do desdobramento genético é quando falamos do término do contra-spin do desdobramento genético da história e do spin de retorno, o começo da sincronização final da pós-história, e referíamos-nos à passagem do número 48 a 49, uma vez que esses 64 números códigos do DNA correspondem aos hexagramas do Sting. A passagem da história à pós-história é marcada pela passagem da fonte, 48, para a revolução, mudança, 49. Mas essa é uma revolução sem armas, a revolução pela e para a Terra. Iniciada pela revolução do campo ressonante da Terra, a fase de sincronização final de 26 anos do grande ciclo de 1986 a 2012 corresponde ao movimento de 49 a 64, logo que a aceleração passa para a sincronização, que é a convergência harmônica, que é a frequência harmônica intensificada do campo planetário, que assume uma precipitação que é quase intemporal. O resultado é a compreensão do tempo durante o estágio final do teclado genético. A conclusão do número 64, contendo... tem muitos erros de tradução no livro. Eu não sei se essa palavra existe, mas contigo ao número 1. Talvez até resista. Enfim, anyway, sorry. Foco. O resultado é o encontro do alfa e do ômega, que corresponde à passagem da radiação sincronizante de 2012 para o novo céu, a nova Terra, a entrada da sincronização galáctica. Mas podemos perguntar, em meio a essa profusão de números, que lugar ocupam os maias em tudo isso? Afinal de contas, o que estamos lendo é uma decodificação de um sistema ressonante múltiplo que eles deixaram, o Tzolk'in, o módulo harmônico maia? Sim? Onde estão os maias quando o mundo está prestes a bater as bordas? Quais são as profecias associadas aos números? Como dissemos no capítulo 6,
Se ajustar os números do livro do Apocalipse, eu não tô entendendo. Há uma segunda vinda. Um retorno maia? Cococan, Quetzalcoatl, Pacalvotan. Planeja verificar como têm andado as coisas desde que ele e a sua corte galáctica terminaram as calibrações harmônicas na Terra? O terceiro giroscópio harmônico a partir da estrela local Sol? Muitas perguntas a serem respondidas. Os antigos maias foram e são surfistas cósmicos, e não nos é dado conhecer, seja a sua capacidade de deslocamento interdimensional, seja o seu paradeiro. E é verdade que os xamãs das terras altas de Guatemala, os guardiões do dia, como são chamados, mantêm a tradição. O conhecimento que liga o raio no sangue ao fluxo harmônico de sabedoria galáctica. Em alguns, como Hambatsman e Domingo Paredes, traduzem essa sabedoria para nós, enquanto outros ainda juntam-se aos curandeiros das Américas para uma última narrativa sobre a passagem entre os mundos. Mas estes são os remanescentes, os raros que guardam em seus corações a chama de incompreensão da intemporalidade. Aliás, a chama da incompreensível atemporalidade. E onde que tá os que chamamos de mestres galácticos? O que podemos dizer sobre eles depois de uma partida no final do Pacto 9? Ou estão aqui entre nós, enquanto marchamos inexoravelmente para a convergência harmônica? À medida que avançamos, estarão os maias voltando no futuro? Nos uvuia? De retorno? Prontos para nos ajudar na conclusão do cartão final do grande ciclo? E se o Tzolk'in é uma pista, um cartão de visitas cósmico deixado para um planeta de humanoides, existirão outros indícios em algum lugar, um outro lugar do sistema solar? Os dois principais planetas mencionados no grande número harmônico maia que tudo abrange são Vênus e Marte, 13, 66, 560. Enquanto Vênus, tão intimamente associado a Quetzalcoatl Kukulkan, era mostrado pelas sondas espaciais como uma atmosfera densa, vaporosa, cheia de nuvens e espessa demais para permitir uma visão de superfície. Marte esperava com ao menos uma pista bem definida. A face de Marte, um enorme rosto humanoide de 1,5 km de comprimento, fitando o céu. É estranho que a face esteja olhando na direção do céu. Isso dá a impressão de que foi construída precisamente para que os que, como nós, percorrerem às cegas o universo com o nosso orgulho de conquistadores e as nossas engenhocas movidas à propulsão. Embora a face fosse descoberta em 25 de julho de 1976, uma pista ainda mais misteriosa lançada através do Uvuia Maia, como um margem do tempo, foi o projeto não realizado de uma escultura monumental, uma face com 1 milha de extensão, que seria intitulada A Escultura a Ser Vista de Marte. Estranho, porque a escultura foi proposta em 1947, o ano do OVNI, pelo artista nipo-americano Isamu Noguchi, 29 anos antes da sonda Viking. As coincidências, sincronicidades das mais profundas envolvidas na compreensão da face de Marte e na escultura de Noguchi são muito amplas para serem entendidas pela mente racional.
por demais imensas para o pequeno anzol do materialismo científico, inescrutáveis demais para caberem na rede insignificante da doutrina do não predomínio de humanoides no universo. Mas, de dentro do código ressonante dos maias, mestre da luz e da viagem galáctica, sincronizadores do fractal de onda que faz mover moléculas e projeta planetas de acordo com o mesmo índice, a face de Marte, a escultura a serviço de Marte, e também a divisa e os sinais ovais do satélite de Urano, Miranda, são todos fenômenos da mesma espécie. Nodos em uma teia intergaláctica ressonante ativada apenas por uma sabedoria que renuncia ao velho paradigma e aceita o novo incondicionalmente. Pacalvotan e os portadores da linhagem de Quetzalcoatl previram tudo isso, projetando-se a si mesmo instantaneamente até as mais longínquas regiões da galáxia, por meio de transporte cromomolecular. Os sábios maias, entretanto, também se preparavam para voltar. Mas quando? Bem, muito provavelmente durante o último dos 52 Catuns de ativação galáctica de 92 a 2012. O Catum, indicado como 13, Ahau, o número mais exaltado, o selo da maestria solar. Porém, mesmo no presente imediato, seu retorno é iminente, pois logo chegará o momento em que a onda gerada pelo Testa de Ferro cristão Cortés, em 1519, terá completado uma volta. O momento é 16 e 17 de agosto de 1987. Essa data é a chamada convergência harmônica, o primeiro ponto de entrada do retorno maia, um tolã planetário temporal em que a presença dele será percebida por alguns como uma luz interior e por outros como as rodas multicolores da serpente emplumada girando no ar, acompanhando a mudança da frequência ressonante. As formas ondulatórias luminosas de Quetzalcoatl voltarão e entrarão na atmosfera, significando o começo da mudança de fase, quando a velocidade exponencialmente acelerada atinge a sincronização. A convergência harmônica não será apenas o sinal para a volta de Quetzalcoatl, mas também a exclusão do Armagedon. Para alguns, poderá até ser um outro Pentecostes, uma segunda vinda de Cristo. Em meio ao espetáculo, a celebração e a urgência, o velho manicômio se dissolverá, provocando o retorno de memórias e impressões arquetípicas há muito adormecidas, sincronizadas com a descida do novo estado mental. Essas memórias e impressões de retorno, correspondendo a estruturas arquetípicas coletivas reais, irão saturar o campo e criar o impulso para uma nova ordem e um novo estilo de vida. O principal aspecto dessas memórias do retorno é o próprio tema de retorno. Não só o retorno do Cristo e de Quetzalcoatl, mas o retorno de todos os deuses e deusas, heróis e heroínas que já viveram na imaginação humana, pois o mito não é menos real do que a história. E o que é chamado de imaginação é a função da estrutura ressonante daquilo que é chamado de mente. E não é essa mente que julgamos responsável pela ciência e pelo mito. Nos Uvuia Maia, o evento mental da memória e evento real são todos os nodos do mesmo circuito. O que alguns chamariam de geometria sagrada e outros psicologia profunda é unificado, pois a informação chega das mesmas estruturas ressonantes sob esse aspecto. Platão e Pitágoras, Goethe e Jung estão
incluídos entre os maias, como todos os que prontamente aceitam a doutrina da harmônica, qualquer que seja a forma em que está sendo transmitida. O retorno maia à convergência harmônica é a reimpregnação do campo planetário com experiências harmônicas e arquetípicas do planeta como um todo. Essa reimpregnação ocorre devido a uma precipitação interna, enquanto a energia psíquica há muito reprimida transborda em seus canais. E então, como veremos novamente, todos os arquétipos do que precisamos estão ocultos nas nuvens. Não como poesia, mas como reservatórios reais de energia ressonante. Essa energia arquetípica é a energia de ativação galáctica que flui em nós, mas num nível inconsciente que consciente. Operando sobre frequências harmônicas, a energia galáctica naturalmente busca aquelas estruturas que lhe são ressonantes. Essas estruturas correspondem a impulsos bioelétricos que conectam os campos dos sentidos a modos comportamentais reais. Os impulsos são organizados nas estruturas geométricas primárias experimentadas através do ambiente imediato, seja ele de nuvem vista a olho nu, seja de pulsações de um quasar, recebidas por meio de um radiotelescópio. Quando o reconhecimento crítico de nossa responsabilidade como seres desse planeta for em massa, será acionado o momento de transbordamento arquetípico, soltando os grilhões do velho paradigma e imprimindo num batismo ressonante um novo padrão sobre uma massa crítica de seres humanos. Então, o passado, o esquecido e até o que está por vir se tornará consciente. Na verdade, o retorno é uma tomada de consciência do que está sendo acumulado e, ao mesmo tempo, mais conhecimento. E veremos que eventos não reconhecidos pelo velho paradigma tinham assumido formas de medo em nossa mente. No momento da convergência harmônica, não mais sentiremos esse medo, pois a consciência traz a luz, e esse é o significado do retorno de Quetzalcoatl. Para outros, esse momento será a visão das rodas da serpente emplumada girando no ar 144.000. Conforme a profecia de Zuvuia. A par das condições naturais das coisas, um novo entusiasmo brotará nessa malfadada criatura, o homem do século XX. Esse entusiasmo trará em si um sinal, libertando da matriz uma campanha pela terra, a oportunidade de autorredenção humana. A campanha pela terra é o plano para a transição de um estado mental a outro. Em 1992, o plano iniciado com a convergência harmônica terá estabilizado o mundo, embora nem tudo vá estar dominado, como um giroscópio sofrendo uma oscilação temporária e depois se reestabilizando, assim a Terra reassumindo seu trajeto e registrará sua onda elíptica ao redor do Sol, inspirada e iluminada, como uma consciência mobilizada em ressonância consigo própria, e dentro das paredes membranais de seu sistema solar. Bastará uma única sincronização para que o nosso planeta entre para a Federação Galáctica. Com o movimento inicial de retorno ao fluxo evolutivo central, de cujo fio de prumo a civilização industrial mais recente foi uma notável aberração. A campanha pela Terra será ativada por personagens arquetípicos, seres humanos representando sugestões
reimpressões por frequências galácticas sobre a convergência harmônica. E não somente isso, mas muitos indivíduos perceberão que estão executando variações sobre o mesmo tema, mas uma vez a memória comum tomará conta do planeta. Dentre essas memórias e impressões arquetípicas, as principais serão as do Rei Arthur e a do Reino de Shambhala. A ressonância arquetípica exige um círculo, uma tábua redonda de 12 cavaleiros e um rei. Novamente o mágico número 13. Para restaurar o reino de Avalon. Avalon é a Terra e o reino é a nossa intendência ressonante e consciente desse belo planeta. Como um clã compromissado com suas responsabilidades guerreiras, os cavaleiros da Távola Redonda ressurgirão com voluntariedade para se mobilizarem e se sacrificarem em nome da causa da Terra, que é a causa da luz. Todo verdadeiro guerreiro tem deveres para com a luz. Enquanto a Távola Redonda arcturiana recapitula os 13 maias, o mito de Shambhala, o reino místico da Ásia Central, é um eco dos 9 senhores do destino galáctico, os senhores do tempo maia, chamados no Tibete de 9 grandes ilhas. O reino de Shambhala é o aspecto central, o nono, num vale cercado por 8 grandes montanhas. Seus habitantes, inspirados pelos ensinamentos do Kalachakra Tantra, a roda do tempo, recebida de seus reis, atingiram todos eles um estado de iluminação coletiva, razão pela qual não mais são vistos na Terra. Mas, conforme os ensinamentos deixados, promete-se um retorno para livrar o mundo do flagelo dos 3 senhores do materialismo. Esse retorno se dará na forma da emanação de um arquétipo coletivo conhecido como Guerreiros de Shambhala. O objetivo da volta é estabelecer o reino de Shambhala na Terra, e em que isso difere do retorno de Avalon, das injunções do Cristo quanto à entrada no reino dos céus ou à volta de Quetzalcoatl para restaurar o novo reino dos 13 céus. E a cada variação arquetípica é como uma conta de inspiração retirada ao rosário do Zuvuyamaya. Como ressonância múltipla, o mito abre as portas para uma realidade que é profundamente interdimensional. O grande retorno da convergência harmônica é, portanto, como o despertar de um transe cultural e a oportunidade para todos se engajarem no fator maia e receberem a impressão galáctica, apesar de, a princípio, não percebemos mais os maias. Quando atingirmos o movimento da sincronização galáctica, nosso modo de vida será, sob todos os aspectos, o modelo daqueles que nos precederam na América Central. Só que nos veremos como maias planetários, possuindo uma tecnologia maravilhosamente simples e sofisticada, baseada na combinação das frequências solares e psíquicas que harmonizam a razão dos campos dos sentidos, criando uma tecnologia não poluidora. Nos permitiremos substituir confortavelmente em pequenos grupos biorregionais coesos como nodos de informação em um sistema de comunicação que finalmente terá dispensado os fios. E, por fim, aproveitando o tempo de fazer os lazeres para o qual o nosso hardware genético foi originalmente designado,
resgataremos o conhecimento como um só. Assim, nossas vidas se transformarão na vida maior e o mistério do desconhecido que sempre nos atraiu pela luz que há em seu conteúdo nos fará expandir a níveis de ser jamais sonhados pelo ego, cansado de discórdias nesse velho manicômio. Como indicativo da velocidade da aceleração planetária, a tecnologia, sem dúvida, terá transformado a si própria através da sincronização. Essa transformação mostrará que, com todo o nosso hardware bioeletromagnético e com a programação galáctica do corpo de luz, somos nós mesmos, em nossos corpos, a melhor e a mais sofisticada tecnologia que existe. Nós somos além da tecnologia. Te vejo no próximo capítulo. Surfista do Zovuia.